Nesse vídeo a gente vai falar sobre o 27º indicador do Global Innovation Index, que é esse aqui, ó, Low Carbon Energy Use, em porcentagem do total de consumo energético, né? Nesse vídeo a gente vai fazer um formato diferente, vamos usar um formato diferente, que é explorar o relatório de onde foi tirada essa informação no relatório do Global Innovation Index, veio desse Energy Institute. E esse Energy Institute, que é esse site aqui, energyinst.org, você vai encontrar aqui o relatório com as estatísticas de 2024. A gente vai abrir esse relatório aqui e vai percorrer esse laboratório dando ênfase aos resultados do Brasil. Então esse vai ser o formato desse vídeo hoje. Tem bastante coisa interessante aqui, se fosse você ficava por aqui. Então esse relatório ele basicamente separa entre fontes de energia, emissão de carbono, fala sobre hidroeletricidade, energia renovável, parte de mineração também, carvão. A gente vai explorar aqui, passando pelos comentários. Basicamente, primeiro falando sobre energia primária, a gente vê aqui o Brasil com um consumo de 13,87 exajoules. Quando a gente compara com os Estados Unidos aqui, a gente vê que a gente está ali mais ou menos o consumo de energia primária dos Estados Unidos é 4 vezes maior do que o do Brasil. E o Brasil tem um predomínio na América do Sul, que fica bem evidente aqui, né? Aliás, esse predomínio do Brasil na América do Sul fica evidente, América do Sul e Central fica evidente em todos os números, os indicadores, né? De fato, o Brasil é uma potência na América do Sul e América Central, que não é novidade para ninguém, mas os números em termos de energia, de consumo energético, de produção de energia, confirmam isso, né? Então, se algum argentino quiser debater com você um dia sobre isso, você vem aqui e mostra esses números para ele. Uma boa forma de ganhar uma conversa com o argentino. Aqui o consumo por combustível, né? Você vê que a gente tem aqui um consumo, você vê que o consumo de energia hidroelétrica é quase igual ao consumo de óleo, né? E é bem maior do que o consumo de gás natural. A gente tem um potencial hidroelétrico muito grande, como a gente sabe, mas a gente esbarra em algumas questões ambientais para produzir mais energia hidrelétrica, né? A gente vai ver mais na frente que a China, por exemplo, não liga muito para isso. A produção hidrelétrica deles é absurdamente alta. E também produção de carvão, né? A China não tem aparentemente não tem essa preocupação com a questão ambiental. Não estou dizendo que é certo ou errado, mas eles têm uma outra visão, né? A China tem a visão de crescimento. É bem diferente. Para quem é entusiasta da China e fã dos chineses, deveria pensar nisso aí. Emissão de dióxido de carbono. Aqui o Brasil aparece 451 milhões de toneladas por ano, né? Você vê que tem uma redução aqui de 0,8%, que é bom, mas a gente tem uma representação de 1,3% de emissão no mundo. A gente vê aqui os Estados Unidos com uma emissão de 4.639 milhões de toneladas. E aqui embaixo a gente vai encontrar a China, vamos ver, com 11.218. Então, emissão. Se for falar de país que é poluidor, cara, a China disparado é o maior poluidor do mundo, né? A China está poluindo bastante e não está nem aí. Eles querem é crescer e dominar o mundo, né? Esse é o foco deles. Emissão de carbono. Aqui a gente tem. Isso aqui é uma notícia boa para o Brasil. A captura de carbono, né? CCUS. Você vê que o Brasil aparece aqui como um dos poucos países que faz captura de carbono, junto com os Estados Unidos, aqui praticamente metade do volume de captura dos Estados Unidos, o que é muito bom, é uma excelente notícia, e muito mais do que na China. A gente está na frente da China nessa técnica, né, de captura de carbono, que é um potencial para o Brasil.
Você vê que a gente cresceu 25% de 2013 a 2023 e a China cresceu 28%. Então, nesse ponto, a gente está competindo com a China em termos tecnológicos, o que é muito bom para o Brasil. Diria que essa aqui é uma das vocações do Brasil, tá? A gente vai identificar aqui as vocações do Brasil. Em termos de produção de óleo, a gente está aqui com 3.502 barris, milhões, né? 3 milhões, 3 milhões e meio de barris por dia, enquanto os Estados Unidos tem com 19 milhões de barris por dia, é o líder mundial de produção de óleo. A China está com 4.198. Você vê que a produção nos Estados Unidos é maior do que toda a produção é, é maior do que toda a produção da Europa, de longe, né? Assim, nem se fala. É muito maior do que a produção da Rússia, né? E só perde aqui para a produção total do Oriente Médio, obviamente, né? 30 milhões de barris por dia no Oriente Médio. Produção de óleo. Isso aqui é interessante, tem um gráfico que eu quero trazer aqui para vocês, que eu vou mostrar daqui a pouco. Esse aqui é o consumo. Consumo também é o maior consumo do mundo. Eu acredito que seja norte-americano mesmo, maior do que o consumo da Europa inteira e maior do que o consumo da China. Você vê que isso aqui é um ponto interessante. Mesmo a China tendo 1 bilhão de habitantes e tendo uma pujança industrial tremenda, os Estados Unidos ainda conseguem consumir mais óleo do que a China. Então, só falar porque a China é a nova potência e tal, tudo bem, mas vamos respeitar os Estados Unidos. Os caras têm uma população bem menor do que a China, e conseguem ainda consumir mais óleo do que eles, conseguem produzir mais óleo, conseguem fazer muito mais coisas do que a China. Se você for dividir os números da China por habitante, os Estados Unidos são muito mais eficientes e têm uma performance muito melhor do que a China. De longe, ainda é o melhor país do mundo, o maior, assim, o país mais eficiente do mundo, porque eles conseguem produzir muito per capita, né, vamos dizer assim. O consumo e produção de óleo é um exemplo disso. A parte de todas as questões ideológicas, né? Tá? Eu não estou falando de ideologia, estou falando de engenharia aqui, né? De performance, né? Aqui é um gráfico interessante que fala sobre os preços do petróleo, né? Que é uma questão muito controversa, né? E realmente você vê que quando o preço está muito baixo, né? Logo vem uma crise, né, no Oriente Médio para subir o preço, né? Ele subiu aqui, ó, Yom Kippur, né? Ali na década de 70. Depois veio a Revolução Iraniana. A gente está vivendo aí esse momento aí entre Irã e Israel. E, coincidência ou não, quando ocorreu a Revolução Iraniana, teve um pico aqui, né, de petróleo, do preço do petróleo. Bateu US$ 130 o barril. Aí caiu de novo o preço. Caiu de novo, aí veio a guerra do Iraque. Aí subiu mais um pouquinho, né? Aí caiu de novo o preço. Aí a invasão do Iraque começou a subir o preço de novo. Aí conseguiram chegar aqui num pico aí por volta de o mesmo patamar da Revolução Iraniana, né? Caiu de novo o preço e voltou a subir com a Primavera Árabe. E agora subiu de novo, agora não mais no Oriente Médio, mas com a guerra da Ucrânia, né? A guerra da Ucrânia causou esse pico aqui. E agora a gente provavelmente vai ver um novo pico por conta do conflito entre Israel e Irã, né? É possível que a gente encontre isso aí. Não vou tirar nenhuma conclusão nisso, vocês tirem suas próprias conclusões. China, 18, é, 18 milhões de barris, capacidade de refino, né? A China aí ultrapassando os Estados Unidos em capacidade de refino. O Brasil deveria ter uma capacidade de refino maior para poder exportar, né, produtos mais nobres, né? Mas aqui a gente está muito longe disso. Esse é o problema do Brasil, a gente não foca em coisas que vão agregar valor no nosso produto. A gente simplesmente pega o óleo e vende, ao invés de refinar primeiro para depois vender, né? Esse é um dos problemas do Brasil, a gente se contenta com pouco, essa que é a verdade. Os governos refletem a população.
o governante, seja ele qual for, do lado A ou do lado B, reflete a população. Nós temos uma população que se contenta com pouco. E, então não precisa refinar o óleo. Basta exportar do jeito que está. Não precisa exportar o chip. Exporta o material, a matéria-prima do chip. Muito mais fácil, né? Esse gráfico aqui eu até marquei como um gráfico muito interessante mesmo, porque mostra o destino da exportação, né, de cada país. Então, por exemplo, você vê aqui que boa parte do petróleo exportado pela Rússia vai para a China. A China, de longe, é o maior importador de óleo do mundo. Precisa, né, para manter o ritmo industrial. A Europa aparece ali em segundo lugar. Estados Unidos em terceiro. É o que eu estava falando. Lembra que os Estados Unidos, assim, eles têm uma população 4 vezes menor do que a população da China e a produção industrial é par e passo ali, praticamente empatada. Então a performance dos americanos é impressionante mesmo. Os caras são muito bons. Aqui somos nós, né? Basicamente toda a produção de óleo da América do Sul e Central vem do Brasil, certo? Então isso aqui basicamente é Brasil. A maior parte do nosso óleo vai ou para os Estados Unidos ou para a China. Praticamente metade, metade, né? 50-50. Gás natural a gente vai pular. Não tem nada muito, muito interessante aqui. Pula o gás natural. Carvão. Carvão, a única coisa para destacar no carvão é a produção absurda e o consumo absurdo de carvão da China, né? A China, ela não só consome óleo, como ela consome também carvão. E a China é a maior consumidora de carvão do mundo, ela consome 56% de todo o carvão do mundo, né? Obviamente que isso está relacionado à produção de dióxido de carbono da China. Eles queimam carvão, eles são muito pragmáticos, né? Eles precisam manter a produção industrial deles e não dá para deixar de, como os alemães tentaram fazer, né? De substituir toda a matriz energética por uma matriz limpa, porque eles param de produzir. Então a China está fazendo certo, elas estão usando o combustível que está mais acessível e tentando compensar o impacto no meio ambiente de outras formas. Aqui produção de energia nuclear, eletricidade, energia renovável. Aqui é interessante observar a parte dos biocombustíveis, que claramente o biocombustível é uma vocação do Brasil também. Então a gente identifica duas vocações importantes aqui do Brasil. Primeiro é CCUS, hidroeletricidade, segundo, e terceiro, biocombustíveis. Você vê que o Brasil é o segundo maior produtor de biocombustíveis do mundo, só perde para os Estados Unidos. Tá? Então é uma área que a gente deveria investir mais para liderar essa área, né? A gente tem chances de liderar essa área no mundo aqui, né, de biocombustíveis, mas a gente precisa investir mais. Você vê que a gente conseguiu até crescer mais do que os Estados Unidos em biogasolina, por exemplo, e crescemos também bastante em biodiesel, mas os Estados Unidos cresceram mais, 11,3%. A gente está colado aqui nos Estados Unidos em produção de biodiesel. E são números interessantes para a gente conhecer o Brasil. Então, a gente produz muito biodiesel, a gente produz muita biogasolina, a gente faz CCUS, a gente produz muita hidroeletricidade, a gente não consegue refinar o nosso óleo. São conclusões importantes que deveriam direcionar, né, a política dos governos, né, seja ele qual for, né, do lado A ou do lado B. Aqui são os minerais, mas assim, o Brasil aparece na lista também dos países, obviamente, que tem uma mineração muito forte. Aqui, 96 mil toneladas por ano. Aqui, metais raros, né? O Brasil aparece aqui com 0,1. Esse número ficou confuso, porque aqui aparece 0,1 e aqui 240 na China. Achei muita discrepância nesse número, não entendi muito bem como que eles levantaram essa informação aqui, porque o número da China é muito alto aqui. Realmente aparece muito alto.
Enfim, esses são os números. Então, esse é o relatório. Eu recomendo que você explore o relatório também, que você é, utilize essas informações para poder construir o teu conhecimento aí nessa área. Acho que é interessante a gente consultar e conhecer esses detalhes, né? E explorar, até a nível de curiosidade também, para saber o que está acontecendo em outros países, né? Quero te recomendar para você ir lá no meu canal do Instagram, para você ter uma interação mais direta comigo, se você quiser. Queria te pedir para você compartilhar esse vídeo, para você comentar aqui o que que você acha dessas informações e principalmente você dar o like também no, no vídeo para que a gente possa ter relevância, tá bom? Então fica até a próxima aí.